O China, já há algum tempo, integrante do Samba de Gaveta. O China sabe tudo de carnaval, radicado ali na Vila Industrial desde bebezinho, desde os anos 10 a.C. E nós trouxemos o China aqui, então, para conversar um pouquinho sobre carnaval. Antes, eu queria que você falasse desse grupo que você faz parte, que você é cantor, compositor, pandeirista, que é o Samba de Gaveta. China, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Meu querido Edson, eu que fico muito feliz de reencontrá-lo, conhecer a Nath. Oi, Nath. Oi, bom dia, viu? Bom prazer, dia, pessoal da equipe nosso. técnica. O Samba de Gaveta, ele foi criado com o objetivo de fazer samba da antiga, samba raiz, Nath. O samba, assim, antes, porque o samba teve uma mudança. O primeiro samba foi gravado em 1913, que se chama... Pelo telefone? Pelo telefone, do Donga, exatamente. O primeiro disco, né, aquele biscoitão, com o nome Samba, é de 1913. Aí, dali para frente, antes disso era choro. Né? Nossa música, quando misturou o samba da senzala, né, com a música europeia, com a vinda da família real para cá, em 1808, uma mulher fantástica, Chiquinha Gonzaga, misturou o choro com o instrumental, o piano, né? O piano que era europeu, com o batuque. E começou o choro. Aí o choro foi. Chegou em 1913 e já tinha letra. O choro não, era uma música instrumental, né? E virou samba, que é o primeiro em 1913. Donga, pelo telefone. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. Por aí vai. E aí... tem um período que a gente começam a surgir os grandes compositores brasileiros, que é Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha, né? Que são os antigos, a gente chama de os avós do samba. E a gente começa nessa faixa e chega até próximo de 1990. Quando chega a 1990, o samba começa a perder essa característica inicial e começa a se transformar no pagode, né? Aí vem o pessoal do Rio de Janeiro, o Zeca Pagodinho, o Cacique de Ramos, esse povo todo, e começa a mudar alguns instrumentos e mudar o estilo. E o Samba de Gaveta falou, não, Samba de Gaveta é samba para mais de 50. Então é isso, e o Samba de Gaveta vem mantendo essa tradição, trazendo coisas, assim, lembranças como Cartola, o próprio Ataúfo Alves, Benito de Paula... Adoniran Barbosa? Adoniran Barbosa. O Samba de Gaveta preparou, inclusive, Edson e Nath e demais ouvintes, um show. Nós preparamos um show em 2019 para tocar uma biografia do Adoniran Barbosa. Por quê? A gente tinha uma razão para isso. Todo mundo, se você entrar hoje no Google e digitar lá Adoniran Barbosa, vão dizer que ele é nascido em Valinhos. E não é bem verdade. Não é bem verdade, é meia verdade. Como ele nasceu em 1912, Valinhos era distrito de Campinas ainda. Então, eu tenho a certidão de nascimento dele, o nome real dele é João Rubinato, né? João Rubinato. E ele nasceu no distrito, até está escrito, distrito de Valinhos, comarca de Campinas. E Valinhos só se emancipou de Campinas em 1955. Portanto, ele tinha 43 anos. E ele faleceu aos 70, então a maior parte da vida dele, ele foi campineiro. Então, a gente queria contar essa história. E também lembrar de músicas dele que são pouco conhecidas, né? Ele tem muitas músicas conhecidas, mas algumas poucas conhecidas. E o que a gente toca no show normal nosso são as mais conhecidas, né? Que Samba do Ernesto toca. Samba do Ernesto, Tirou Álvaro. Tirou Álvaro, uma música fantástica. Aliás, sabia que essa música, Edson e Nath, ela foi censurada? Censurada porque falava revólver, né? E árvaro, né? De tanto levar frechada. Então, por problemas com a língua portuguesa, ela foi
censurado. E depois, quando a Elis gravou, aí ela estourou, né? A Elis Regina gravou e estourou. E Trem das 11, né? As Mariposas. As Mariposas, Iracema, Saudosa Maloca. Então essas são as mais conhecidas, né? Mas tem muitas músicas dele que não fizeram tanto sucesso, mas que são sensacionais, né? Que conta... Ele é especialista em contar a história da cidade de São Paulo. Não da cidade, mas da gente simples de São Paulo, né? Então ele vivia ali aquele momento, São Paulo explodindo, né? Explodindo em desenvolvimento, metrô sendo feito, papapá. E ele contava a história da cidade de São Paulo através da vida e dos acontecimentos das pessoas simples. Tá vendo, Nath? Manhã Bandeirantes também é cultura. E nesse processo todo, onde entra Campinas em tudo isso, né? Porque hoje, nós da nova geração, a gente nem imagina como é o fomento, como foi o fomento do samba aqui na cidade, porque a gente quase não tem hoje em dia, né? A não ser, claro, pessoas como você. Mas eu queria entender onde que veio essa resistência do samba na nossa cidade. Olha, o samba já em Campinas... Bom, primeiro nós tínhamos as escolas de samba, né? Já nos anos 1940, que é quando a gente está falando aí de Noel Rosa, estamos falando de Ataúfo Alves, nós estamos em 1940. Aí começaram as escolas de samba. Hoje está muito diferente. Hoje são blocos, né? São bloquinhos como parte do Rio de Janeiro. Mas antes era parecido, vamos guardar as proporções, mas era parecido com o Rio de Janeiro. Tinha um desfile das escolas de samba. E nessa época que surge, inclusive, o Nem Sangue Nem Areia, que é hoje o bloco... É remanescente, né? Dessa época. Ele é de 1946. Este ano, o Nem Sangue Nem Areia completou 80 anos, desde o seu nascimento. Teve um intervalo que aconteceu com o Carnaval da cidade. O Carnaval da cidade também teve uma certa parada. Mas não voltou, né? Parou e não voltou. E não voltou. Voltou agora dessa forma como bloco, né? Aquele desfile deixou de ter. E o Nem Sangue Nem Areia passou a ser um bloco, né? Um bloco carnavalesco, com uma coincidência para vocês que são jornalistas, deixa eu contar essa coincidência legal para vocês. O bloco, em 1975, adormeceu. Até o samba enredo do Nem Sangue Nem Areia fala isso, que o boi dormiu, né? O boi dormiu em 75. E acorda em 2009. Olha só. Muito tempo. Ficou bastante tempo. Mas olha que coisa interessante. O último local de concentração, ensaio, fazer fantasia, esse tipo de coisa, era na minha casa, na rua João Teodoro, na Vila Industrial. Eu sou da Vila Industrial, nascido lá, eu sou famoso bucheiro, né? Porque quem nasce na Vila Industrial é bucheiro. Por quê? Porque tinha lá o matadouro e o pessoal da Vila Industrial pegava os miúdos, né, as partes menos nobres do boi, e saía para vender, com carroça mesmo, com cavalo. Esse era o bucheiro, porque ele vendia bucho, vendia o rabo, vendia fígado, vendia o cérebro do boi. Tripa de porco, que depois virava torresminho, linguiça, né? torresminho, Na Argentina, isso é uma coisa... O supra-sumo. Você comer ali uma tripa de boi frita, né? É a tal parrilhada, né? Isso. Parrilhada. Mas, enfim, então, nós tínhamos as escolas de samba. E dali saíam já os sambistas desta época. Quando o samba chega ali pelos anos 60, aproximadamente, você tem uma nova onda mundial, né? Que você tem o iê-iê-iê, né? O rock and roll no exterior, e no Brasil o iê-iê-iê. Surge o nosso rei, Roberto Carlos, né? E a turma da Jovem Guarda, e aí há uma separação, né? Tem uma separação muito grande de estilos de música. E o samba vai para um lado e o iê-iê para outra, né? E depois isso também foi evoluindo até chegar à época do sertanejo, né, Edson? Não sei se você lembra disso. O sertanejo raiz sempre existiu, que aliás chamava pagode antes. Antes era. Você está falando de Tonico e Tinoco, esse povo? Isso, lá, Pena Branca e Chavantinho, esse povo mais antigo, Milionários é Rico. Raiz mesmo. Raiz. Então, Nath, o que aconteceu aí, ressurgiu o sertanejo também com uma outra
roupagem, que aí é Chitãozinho e Chororó, é Zezé de Camargo e Luciano. Então, muda completamente a música sertaneja. E o samba... Inclusive com outros instrumentos, né? Aí colocaram o teclado, aí guitarra, bateria, mudou completamente. E foi o que aconteceu com o samba, Nath. Então, saindo das escolas de samba, surgiram diversos grupos. E um ponto muito antigo aqui na cidade de resistência do samba era a Adega Florense. Você certamente não vai lembrar, claro. O Edson, pode ser que lembre, pode ser. Ouvi falar. Jovem, né? Eu já li em revistas, em livros de história e tudo mais. Ali na Carolina Florense. Ali é Vila Nova, né? Uhum. Vila Nova. Chamava-se Adega Florense e ali o samba se reunia. E depois a gente fazia serenata, também na época tinha, hoje já não tem mais, né? Mas a gente fazia serenata, tocando samba. O charme era roubar uma rosa, não era comprar, era roubar em algum lugar uma rosa e entregar para a moça querida na janela, se ela abrisse. Detalhe importantíssimo. Se ela não abrisse a janela, ia ser um problema, né? Abrisse o pai da menina, aí a coisa... não dá, né? E, então, nós tínhamos ali a Adega Florença, era um bom ponto de referência, e saindo da madrugada toda, que a gente saía por aí afora tocando, pelos bares e tal, ia para o bate-papo. Eu não sei se tem o bate-papo ainda hoje. Não sei se tem também, não sei mais. Era ali acho que não. Como é que chama ali a praça... Cruz, como é que é? Vera Cruz? Acho que é Vera Cruz. No Cambuí. Quer ver? Eu acho não sei, não vou lembrar o nome da praça. Eu acho que ali é um dos pontos, inclusive, da fundação da cidade de Campinas. É um dos pontos de referência. E ia todo mundo para o bate-papo tomar uma sopa de madrugada para espantar um pouco a bebedeira. E era assim, Paty. Hoje ainda tem gente fazendo samba, tem bastante gente, tem Carlinhos Carranca, o Pezão, tem muita gente fazendo samba por aí, sim. Mas é menor. Agora, uma coisa que a Nath não sabe, talvez não veja, não sei se tem ainda, talvez se pudesse dizer para nós, para a Nath, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes também, tinha concurso de fantasia nos bailes de carnaval. Sim, né? Sim. Eu não sei, eu nunca fui fã nunca fui fã de carnaval e nunca fui fã também de passar a noite sambando em salões. mas era um tradicionalíssimo aqui em Campinas, com passagem do rei Mombe e da rainha do carnaval por todos os clubes. Queria perguntar para você se ainda tem esses concursos de fantasia. Não, agora não tem mais. Nem no Rio de Janeiro, eu acredito, viu, Edson? Acho que não tem mais. Eram muito fortes os desfiles, os torneios, né? Como é que chama? Concursos. Os concursos de fantasia eram muito fortes no Rio de Janeiro. Nossa, no Hotel Copacabana Palace, né? Que então era uma coisa luxuosa, eram fantasias muito sofisticadas, muito bem feitas, com brocados, com paetês, etc, etc, né? E tinha assim, uma premiação boa, tinha gente famosa que todo ano comparecia com suas fantasias e iam para lá. Hoje já não tem mais, Edson. Você pegava um cara como o Denner, o próprio Clodovil, que desenhavam fantasias para esses concursos. Né? Exatamente. Eram nomes de muito respeito na parte da arte da vestimenta, da indumentária. Então, tinha fantasias tematizadas e eram desenhadas realmente por pessoas muito poderosas na arte da costura, né? Hoje não tem mais, hoje a gente não vê mais. Hoje o carnaval, até o carnaval de salão, Edson, que era a tônica da época, era o carnaval de salão. Você tinha o carnaval de salão e o carnaval de rua também, os desfiles, né? Mas eram desfiles e não como é hoje, são blocos que cada um tem o seu cantinho e tal. Eu ia falar um negócio da Vila Industrial, esqueci de falar, que tem a ver com vocês dois. Quando o boi adormeceu em 75, adormeceu... Sempre o bloco do boi foi feito na minha casa, né? Minha mãe costurava as fantasias, meu pai fazia os bois e cavalinhos e tal. Tem uma música do Benito de Paula, Nath, que serve bem para mim. Eu dormi o ano inteiro em retalhos de cetim. Né?
porque era tudo em casa que fazia, com as fantasias e tal. Então a gente dormia em retalho de cetim. E adormeceu na rua João Teodoro. Acho que esse nome deve ser familiar para você, João Teodoro. Aí, quando ele renasce, com a turma, uns jornalistas formados na PUC, o Paulo Reda, o Roberto Cardinali e outros jornalistas, junto com o Hélder Bittencourt, que era amigo nosso, acho que você conheceu o Hélder Bittencourt, e retomaram. Vieram pedir para mim, falei, mas eu não sou dono do bloco, isso aí é de domínio público, pelo amor de Deus, né? Nem sangue nem areia, é coisa da vida industrial, não tem nada a ver com isso. Se vocês quiserem retomar, poxa, fico muito feliz e tal. Retomaram. Que rua? Francisco Teodoro. Então, João Teodoro e Francisco Teodoro eram irmãos, né? E formaram o primeiro jornal de Campinas, eles eram jornalistas. Eles fundaram o Aurora Campineira. Então, olha que coincidência, né? Onde parou, o boi dormiu e ressurgiu na rua do irmão do João Teodoro, que é o Francisco Teodoro. Às 10h22 estamos ouvindo aqui o China, que é cantor, compositor, integrante do Samba de Gaveta. A Nath tem mais uma pergunta para fazer, mas chegou uma aqui, essa eu quero ver. O DJ Ale está dizendo o seguinte: Edson, o meu super abraço ao China, dos shows do Samba de Gaveta. Para quem não sabe, o China faz uma imitação perfeita do Sidney Magal, que eu tive o prazer de sonorizar diversos shows do Samba de Gaveta. Um abraço para você do DJ Ale. É verdade? Não vamos fazer nada, né? É pessoal que ninguém tá vendo. Né? Você tá vendo? Você vê como é que são as coisas? Não a gente dedura sim. Não faça as coisas escondidas, que não dá certo. Ale, grande abraço, rapaz. Nossa, quanto tempo. Realmente ele sonorizou muito pra gente, pro Samba de Gaveta. E o Samba de Gaveta tem uma brincadeira, a gente fala uma tônica, um bordão, né? Que a gente fala o seguinte: o Samba de Gaveta não se apresenta, o Samba de Gaveta interage. Então nosso principal objetivo é fazer com que as pessoas cantem e dancem com a gente, se divirtam, né? E como a maioria já é mais adulto, né, tem mais de 50 anos, não é para 50 mais. 50 mais. A molecada, é igual tem academia, né? 50 mais, agora 40 mais, sei lá. O pessoal sai tudo cheio de dor. Olha, ele lembrou muito bem. E no meio do nosso repertório, a gente tem, claro, os sambas antigos e tal, mas a gente canta algumas músicas que a gente sabe que foram um sucesso, assim, estrondoso, e que o povo gosta. Então, só que a gente toca em samba. E tem, dentre elas, o Sidney Magal, com Sandra Rosa Madalena e... Como é que chama aquela outra? Teu, todo teu. O meu sangue ferve por você, exatamente. Até para chegar no nome. Ele quase fez a imitação, hein? Deixa eu te falar uma coisa. A Nath quer fazer uma pergunta, mas eu quero te falar um negócio para você. Esse negócio que você está falando é interessante, porque é igual o Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um fenômeno, e eu não gosto do Roberto Carlos, eu odeio o Roberto Carlos. É só você cantar a primeira frase e o cara sai cantando o resto da música. A gente canta Roberto Carlos também, aquela... Qual que é que a gente canta? Não é Detalhes. Eu lembro já. O repertório deve ser gigantesco. Como que foi ao longo dos anos, com a chegada da internet? Vocês passaram por muitas coisas até chegar aqui em 2026. Foi. E aí, como é que foi? Como é que você se adaptou? Como é que vocês se adaptaram a essas mudanças do mundo? Foi assim, o Samba de Gaveta é de 2012. 2012. 2011. Tanto que o Adilson está programando, o Adilson é nosso diretor comercial, né? Está programando fazer uma festa de 15 anos. Debutantes. 27, debutantes, exatamente. Olha que legal, boa. E aí ele foi se transformando. Ele começou com 3 pessoas, éramos em 3, eu não fazia parte ainda. Era o Adilson, o Rony e meu Deus do céu, Palma, o grande Palma. Mas eu vou lembrar o nome, o apelido dele, Dino Palma. E eles começaram, e isso era quase uma brincadeira, viu, Nath, no começo. Era uma coisa assim para se juntar e tocar, ia tocar em churrasco, festa e tal. Aí eles resolveram se organizar, né?
Não, vamos organizar aqui, porque a gente começa a cantar uma música, não sabe o final da letra, depois não lembra que música que vai tocar e não sei o quê, papapá. E começaram a trabalhar em cima de um repertório para se organizar, para fazer realmente fazer uma pasta de música. Atenção, já começa com coisa antiga. Já está organizando, mas já está organizando. Mas não era um pendrive, por exemplo, não era sim. um tablet como é hoje, Isso. né? Um tablet que você tem lá todo o roteiro, mas era uma pasta. E aí, mas peraí, quem tem samba, precisamos digitalizar, né? Não, digitar, né? Precisamos bater a máquina o samba. E aí o Dino falou assim, pô, eu tenho um monte de samba lá em casa, tudo na gaveta lá, tudo no papel e tal. E daí, inclusive, ele sugeriu, falou, pô, já que nós não temos nome, né? Que tal samba de gaveta? Para lembrar de coisa antiga, né? E ficou. O Dino acabou colocando o nome no samba de gaveta. E aí, de lá para cá, então, a gente foi evoluindo, né? Nós fomos melhorando, aumentando o grupo. Hoje nós somos em 6 e fomos colocando mais harmonia, né? Então, hoje nós temos sopro, tem saxofone, clarineta e flauta, tem a bateria, tem o violão de 7 cordas, o cavaco e a percussão. Então, nós somos em 6. E já não usamos mais pasta de papel. Gravaram comerciais também? Já, gravamos. O DJ está dizendo aqui. A gente, na nossa brincadeira do show, né, a gente tem os comerciais antigos também, porque tinha comerciais que são inesquecíveis para essa geração. São inesquecíveis. Por exemplo, quem bate é o frio. Casas Pernambucanas. Que legal. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. E aí a gente toca na forma de samba. Tem o Dededrim também. Dededrim. Quando nós fomos tocar no programa do Rolando Boldrin, olha só, Rolando Boldrin, a gente cantou essa música e brincou com ele, né? Porque ela fala no finzinho assim, Dededrim, 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 né? Então a gente falava, Dededrim, Dededrim, seu Boldrin. Ele gostou da brincadeira. É sempre o mesmo repertório, ou vocês vão se adaptando de acordo ali com a plateia, Isso. como o povo vai se movimentando? Porque imagino que vocês cheguem com uma coisa, mas já vai mudando, o povo vai pedindo música. Por aí, acontece muito isso. Quando a gente vê, deu pista, né? Deu pista, então o nosso baterista, o Tafuri, né? Ele sempre fala, deu pista, segura aí, segura nesse embalo. Então a gente vai adaptando para aquele momento. Ou às vezes a gente é convidado para festas e que a gente percebe que a maioria tem mais jovem ali no meio. Não vai virar, né? Não vai virar se a gente continuar naquele embalo. Mas como é que você faz? Porque você está dizendo aí da dedicação, do cuidado, no ensaio, inclusive, né? Isso. Se você chega com um repertório num lugar e você percebe, como você falou, que não está dando pista, como é que vocês fazem? A gente deixa ensaiado alguns pagodes. É bom deixar. E na banda tem Pagode o não Prince. tem como. E tem o Prince, né? Tem o Prince, o Prince é mais novo. Acho até que ele é o mais novo, se não for o Tafuri. Mas o Prince é uma das principais vozes nossa, né? É o Pezão, que é o mais antigo, e o Prince, que é novo. E ele também toca muito durante a noite aí, toca independente do público, né? Chegou num bar e tem lá um público mais jovem, ele não vai cantar as músicas que o samba de gaveta canta. Então ele é uma âncora para nós, né? Prince, é com você, segura aí que agora tem muito jovem. Na verdade, Nath, a gente não fala que tem velho, a gente fala que tem jovem há muito tempo. Uma boa. Eu me sinto jovem há muito tempo. E quando você chega num lugar que tem jovens há pouco tempo, então a gente tem que dar uma segurada. Deu pista. Deu pista, então vamos for mais jovem aqui, né? E a gente faz essa... E o grupo tem que estar bem... A gente tem músicos de altíssima qualidade. Não é o meu caso. Né? O meu caso, de Deus. Eu vivi... Modesto. Eu vivi a vida toda no samba, né? Eu, com 1 ano de idade, eu já desfilava no Nem Sangue Nem Areia. No colo da minha mãe tem uma foto, minha mãe também fantasiada, e eu, piquititico, dançando no Nem Sangue Nem Areia. Então o batuque é uma coisa que sempre fez parte da minha vida.
Não tem instrumento de percussão que eu não toque, né? Não tem jeito. Então, nessa parte eu posso garantir. Mas a parte de harmonia, aí a coisa é mais séria, né? Porque você é mais complicado. Opa, que tom que é? Para mim, não tem tom. Se pode ser em Fá, em Lá, em Dó, tanto faz, que eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora, quando se trata de harmonia, então nós temos músicos de assim, muita profissionalismo, qualidade, né? Profissionalíssimos. O violão de 7 cordas, o Pezão formado em música, o cavaco, na verdade a formação dele é em violão, mas ele é professor, é o Prince, o saxofonista e o soprista, né, que é saxofone, flauta e clarineta. Ele compõe para a Warner. A Warner pede para ele fazer, sonoriza esse filme para nós aqui. Eu quero uma coisa dramática e tal. Ele compõe, grava e manda para a Warner. Então é de qualidade, né? O nosso baterista, que é o Tafuri, também é formado em música em Tatuí, formado em percussão, escreve. Conservatório monstruoso. Escreve, lê e tal. E o Tafuri, eu chamo ele que, para mim, ele é que nem um golfinho, viu, Edson e Nath? Porque é o seguinte, o golfinho tem o cérebro separado, né? Aves migratórias também têm o cérebro separado. Eles conseguem dormir com uma parte e ficar acordado com o outro, né? E o Tafuri é mais ou menos assim. Porque ele toca bateria, e tocar samba na bateria não é fácil. Eu toco bateria também, mas no samba eu respeito. O Tafuri toca samba na bateria e ele tem 2 microfones, Edson. Um para ele ajudar a gente a cantar, ele faz vozes, e outro ele rege a banda, que ele só fala com os nossos fones, né? Então ele está cantando, tocando, vira para o outro lado, fala, agora vai ter aquela convenção, atenção, 1, 2, agora, pá. Esse cara é maluco para mim, né? É um golfinho ou uma ave migratória, né? Então a qualidade dos músicos é muito grande e segura, dá para segurar, Nath. Entrosa bem o grupo. Exceto eu, né? Eu vou lá... Ô, China, pra gente encerrar, para liberar você, eu sei que nessa época de carnaval você tem muitos shows, pode falar a agenda de shows aí, mas eu queria só, até uma homenagem pro meu pai participou de muito carnaval em Campinas das Antigas, uma escola de samba chamada Lordes da Prainha. Lordes da Prainha. E depois, do meu tempo, eu lembro até marquei aqui Estrela d'Alva, Acadêmicos de Ubirajara, Acadêmicos de Madureira, Unidos da Vila Rica, Império do Samba, do Juquinha. E hoje a gente fala de escola de samba em Campinas e eu lembro Leões da Padre Anchieta. É o que vem na minha cabeça, agora. Mas a gente sente falta de ficar na Glicéria ali vendo as escolas de samba passarem. Fala a agenda de shows aí, China, para quem quiser conhecer vocês, quiser saber um pouco mais do trabalho, site, Sinal de Fumaça, Instagram, fala tudo. Nós temos o nosso YouTube, né, que é o Samba de Gaveta canal oficial. Lá nós temos as apresentações, nós temos os sambas. O Instagram também é Samba de Gaveta, canal oficial também. E lá a gente coloca toda a nossa programação aí, que a gente está fazendo. Então pode ficar à vontade lá, siga o nosso Instagram e o nosso YouTube. Contato pode ser comigo, é no 19 99773 7998. De novo, 19 99773 7998. Quem quiser, para festas, para comemorações. Batizado, casamento. Você estava falando dos antigos carnavais. Eu sou do carnaval, Edson, da época que a gente subia a Conceição e descia Francisco Glicério, ali em frente à igreja. Depois não ia catedral. da Carlos de Campos também, da Avenida Industrial? Na Avenida Industrial, no começo, era na Salles de Oliveira, hoje é aquele portãozão da Indec e que tem aquele prédio novo que foi restaurado lá, que funcionou como... que é Campinas Decor. O prédio do relógio, né? O prédio do relógio. Então, naquela rua era o desfile inicialmente. E aí, Edson, quando você começou a falar o nome das escolas antigas, me fez lembrar que na Avenida Industrial, Nath, você não vai ver mais isso. A turma, antes do carnaval, já ia para a rua e punha na calçada as cadeiras. Levava a cadeira de casa, punha na calçada, na rua,
exatamente para guardar o lugar onde eles iam assistir o carnaval. Você está falando, assistir o carnaval na avenida. Era isso. Na Cidade do Oliveira, o pessoal punha cadeira na rua e ficava lá o dia todo. Se não chovesse, não tirava, ficava para o dia seguinte. Ninguém mexia nas cadeiras, ficavam lá as cadeiras. Ninguém roubava a cadeira, Edson. 10h36. Vou agradecer aqui ao China. Muito bom. Gostou, Nath? Ficaria aqui a manhã inteira ouvindo as histórias. É bom demais. Muito bom. Muito Obrigada, obrigado, viu? China. Eu que Volte agradeço, sempre. O China do Samba de Gaveta já deu todas as indicações aí. Você pode checar no YouTube, na internet, fazer contato, convidar para shows. Muito obrigado. Volte sempre. Edson, querido, irmãozão de longa data, agradeço muito pelo convite. É sempre uma satisfação falar sobre samba, sobre arte, sobre Campinas, história. Nath, prazer conhecer Prazer você todo também, meu. equipe técnica, obrigado pelo apoio aí, viu? Prazer imenso. E aos ouvintes todos, um grande abraço. Muito obrigado por aguentar tanta história antiga assim.